Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 8 de dezembro de 2011. Tivemos ontem um pregão bastante complicado, mas com excelentes operações, tá certo? Então, o que nos mostra mais uma vez aí, como eu disse já no call de fechamento para vocês, que a tranquilidade, que fazer a coisa certa, a disciplina, a coerência, não tem preço aqui no mercado, tá certo? Então, apesar do dia ter sido difícil, apesar das poucas oportunidades, o pessoal conseguiu montar excelentes operações. Tivemos aí uma operação muito legal da Gol, na parte da manhã, uma operação de divergência, uma operação de repique, que a gente ensina vocês lá no Day Trade Avançado. Tivemos também operações aí na Vale, na parte da tarde, tivemos operações do Banco do Brasil, operações no dólar, enfim, então muito bacana, poucas oportunidades, mas conseguimos aproveitar, perdão, praticamente tudo aquilo que o mercado nos ofereceu. Então foi um dia muito bom, praticamente todo mundo fechando bem, fechando no positivo, então parabéns a todos aí, pelo que a gente viu, o resultado foi realmente excelente. Como sempre, seguindo a disciplina, fazendo a coisa certa, utilizando da coerência para montar as operações, ok? Bom, gente, nosso índice deu forte, devolveu toda a alta do dia anterior. Então, mais uma vez agora a gente fica um pouco sem direção, fica mais ou menos sem saber o que fazer, uma vez que fica complicado da gente determinar um rumo para o nosso mercado, tá certo? Não está lá muito fácil, sobe num dia, cai no outro, e a gente fica aqui meio perdido, tá certo? Então, mais ou menos isso que está acontecendo. O dia de hoje deve ser um tanto quanto enrolado, uma vez que nós temos reuniões lá fora no Banco Central Europeu. Amanhã, se eu não me engano, tem uma cúpula também lá para decidir sobre a crise, sobre os próximos passos da crise. Então, o mercado deve continuar enrolado, aguardando essas definições. Tem rumores aí de que algumas agências de risco vão rebaixar as notas dos países europeus. Então está tudo mais ou menos indefinido, está tudo mais ou menos enrolado, tá, gente? Então não tem muito que a gente aguardar para o pregão de hoje. Temos às 11h30 dados sobre desemprego e às 13 horas temos estoques do atacado, tá? Então temos dois indicadores importantes, repetindo aí 11h30 dados sobre desemprego americano e às 13 horas estoques do atacado, tá certo? Bom, vocês vão visualizar na minha tela aqui, Ibovespa diário, como eu disse, a gente devolveu toda a alta do dia anterior, fechamos praticamente na mínima do dia, bem próximo da mínima anterior, e estamos lá, para não pintar tanto gráfico, vamos colocar lá, em vez de 59.901, estamos lá perto dos 60 mil pontos. É natural, é de certa forma natural, essa volatilidade próximo aqui aos 60 mil pontos, tá, gente? Não tem muito o que fazer. Então é meio que natural isso aqui. Mercado então já encontrando esse tipo de resistência. E para o dia de hoje nós temos dois pontos. Nós temos 59.534 e temos 58.580. Perdendo esse 58.580, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 57 mil pontos, tá? Então está 57 mil pontos. Seria o nosso próximo objetivo caso o mercado volte a ceder. Se por acaso romper 59.534, a gente vem testar aqui 60 mil pontos. E se romper isso aqui, daí vai embora. Daí passa a ter objetivos lá na região de 60, 696, 61 e assim por diante, aos maiores lá na região dos 63.886 e assim por diante. Tá? Mercado americano, índice Dow Jones, vocês estão visualizando aqui na minha tela. Muito volátil no dia de ontem, chegou a fazer mínima, depois foi lá e fez máxima. O problema é que fez máxima lá no final, nos últimos dois candles, nosso mercado já estava fechado. Então a gente fez mínima em relação ao dia anterior, depois foi lá e fez máxima, tá? Conforme eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a mínima do dia anterior e aqui nós temos a máxima, tá certo? Então rompemos mínima, depois rompemos máxima. E lá no finalzinho do pregão, nos últimos dois candles, tá? Então, isso pode interferir, de certa forma, aqui na nossa abertura, perdão, uma vez que nós estávamos fechados nesse último movimento lá do mercado americano, ok? Dow Jones também em região de resistência, então, aqui no diário tem um ponto interessante, que é aqui essa região dos 12.284 pontos, tá?
Então temos aí a máxima de ontem, que é 12.257, que é este ponto aqui. Se romper esses 12.257, temos o objetivo então aqui em 12.284, que seria o topo anterior. Se romper daí esses 12.284, a gente passa a ter objetivo aí sim, lá nas máximas do ano. Como eu disse já ontem, nos outros calls, não acredito que isso vai acontecer ainda este ano, em função de que está acabando o ano já, mas eu acho que abre espaço para isso acontecer, ok? Então, pessoal, vamos então cair direto no call, então. Temos então essa possibilidade na nossa abertura, essa interferência. A gente vai trabalhar hoje meio a meio, 50% para compra, 50% para venda. Tem muitos papéis interessantes para compra, mas também tem muitos papéis interessantes para venda. Se você olhar o fechamento de terça-feira, é um fechamento em alta, o de quarta é um fechamento para venda. Então, assim, fica complicado a gente traçar algum perfil para o dia de hoje. Então, vamos trabalhar com mais ou menos com os dois lados equilibrados. Temos oportunidades desses dois lados, tá? Então, destaque aí para as quedas de Vale e BBAS, tá? Então, a Vale e o Banco do Brasil caíram muito forte ontem. Fizemos operações desses dois ativos. E também a Petro estava muito forte, tá? Mas já está encontrando algum tipo de resistência na região desses 23,50. Então, vamos lá. Primeira recomendação de compra do dia, ALLL3. Vocês veem aqui na minha tela a ALL. Ela fica interessante, rompendo aqui esses 9,21, com objetivo aqui na região dos 9,30, que seria este ponto aqui, tá? Então, rompendo 9,30, ela passa a ter alvo aqui na região dos 9,58. Depois aqui dos 9,77. Essa é a ALL, código dela ALLL3. Além da ALL, nós temos também a Detex, a Duratex. Continua interessante a Duratex, caso rompa aqui essa região dos 9,65, tá? Então, interessante aqui a Duratex, Detex 3. Rompendo aqui esses 9,65, ela pode ficar interessante para uma compra. E daí pode ter alguém que faça a seguinte pergunta: Fabiano, mas espera aí, ela deixou um candle de venda ontem, fechando na mínima e tal. É verdade, deixou sim. Mas a gente ainda não tem nada para acreditar numa falha nesse topo, tá? Então, ela pode ter feito isso ontem e mesmo assim hoje ir lá romper essa máxima. Então, rompendo 9,65, ela pode ficar interessante ainda para uma compra. A gente não tem nada para apostar, nenhuma base para apostar ainda numa falha de topo desse ativo, tá? Então, continuamos de olho para esse rompimento dos 9,65. Temos ainda hipermarcas, HYPE3. Aqui está hipermarcas, tão interessante também, rompendo aqui esses 8,98, vamos arredondar isso por minha conta aí, R$9. Rompendo aqui os R$9, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 9,83. Depois nós temos alvo aqui na região dos 10,09, tá? Então interessante aqui a hipermarcas, o código HYPE3, rompendo R$9, objetivo em 9,83, depois lá em 10,09. Além da hipermarcas, nós temos também o Itaú, Itube 4, também interessante aqui o Itaú, rompendo essa máxima do dia aqui em 34,23, pode continuar desenvolvendo, montou aqui um pivô de alta no diário, é verdade, mas acabou voltando, acabou fechando abaixo deste valor aqui, desta máxima, que era na verdade 34,18. Então chegou a romper, acabou fechando abaixo, mas se hoje voltar lá a romper esses 34,23, pode ficar interessante. Temos objetivo aqui na região dos R$35, que seria o miolo aqui dessa consolidação. E depois, rompendo os 35, a gente passa a ter objetivo lá em 35,69, depois lá nos 36,39. Tá? Então esse é o Itaú, o código ITUB4. Temos lá também a OGXP3, apesar de ter deixado esse candle estranho no dia de ontem. Se romper aqui os 14,93, objetivo aqui na região dos 15,10, tá? Então essa é a OGX, código dela OGXP3. Rompendo 14,93, objetivo aqui na região dos 15,10, tá?
Temos também a Petrobras, a Petro 4, rompendo aqui essa região dos 23,47. Vamos arredondar, vamos colocar aqui em 23,50. Ela fica interessante, tá? Então tem aqui 1, aqui nós temos 2, e aqui nós temos mais um, e ontem 3. Então 3 tentativas de rompimento disso aqui. Se romper esses 23,50, ela pode ficar bastante interessante, tá? Então aproveitem aí Petrobras, fiquem de olho, rompendo 23,50. Muito cuidado na abertura, pessoal, quando o volume é muito baixo, essas situações costumam acontecer. O ativo costuma romper e depois volta logo na sequência, tá? Então eu não recomendo rompimento na primeira hora nesse tipo de situação, tá? Porque o volume é pequeno, pode romper e depois voltar, e você pode ser estopado aí por 3, 4 ou 5 centavos de um movimento. Então fiquem calmos nessa abertura. Isso aqui me interessa mais ao longo do dia, quando tiver um movimento definido, tá? Não na primeira hora de pregão. Essas eram então as recomendações de compra para o dia de hoje. Vamos então para as vendas. BBAS3, interessante, no dia de ontem o Banco do Brasil, caindo forte, fechando aí com uma queda aí de 2,5%, perdendo aqui esses 23,66, passa a ter objetivo aqui na região dos 23,01, que seria este fundo anterior, tá? Perdendo daí os 23,01, a gente tem alvo aqui na região dos 22,67, e daí perdendo 22,67, temos objetivo lá na região dos R$20,57, ok? Esse é o Banco do Brasil, código BBAS3. Temos também a BTOW3. Então interessante aqui a BTOW, perdendo aqui essa mínima de 9,90 que ela deixou ontem para nós, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 9,53, tá? Então perdendo 9,90, objetivo aqui na região de 9,53, que é a mínima anterior. 5 estrelinhas para esse ativo no dia, vale a pena acompanhar, pode desenvolver e desenvolver bem. Possibilidade inclusive de manter isso para swing trade, se conseguirem fazer um day trade bacana, tá? Então acompanhem, tentem entrar para day trade, se der certo mantenha a posição para os próximos pregões, tá? Temos também BVMF, o código dela BVMF3, cedendo forte também, montando um pivôzinho de baixa, lá nos tempos menores. Perdendo agora aqui esses 10,15, ela passa a ter objetivo imediatamente aqui na região dos, dos R$10, tá? E daí, perdendo R$10, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 9,70, depois aqui dos 9,26. Então essa é a BVMF, a BMF Bovespa, o código dela é BVMF3. Perdendo aqui 10,15, objetivo em R$10, depois 9,70, depois temos alvo lá em 9,26. Temos também a Gafisa, GFSA3, então interessante aqui também a Gafisa, para uma possível venda, cedeu bem no pregão de ontem, 2,3%, perdendo aqui esses 5,41, passa a ter objetivo aqui na região dos R$5, tá? Tem até uma mínima anterior, aqui na região dos 4,93, mas vamos considerar os R$5. Aí perdendo 5, aí sim, vai lá testar a mínima do ano, que é 4,93, está virando mico a nossa Gafisa aí, tá? Temos também a PDG, o código dela PDGR3, perdendo aqui esses 6,44, o alvo aqui em 6,30, depois em 6,01, tá? E daí perdendo 6,01, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 5,80 e finalmente lá dos 5,65. Essa é a PDG, o código dela PDGR3, tá? Temos também a Usiminas, Usim5. Então aqui está a Usiminas, também cedendo bem no dia de ontem, 3,5%, devolvendo toda a alta do dia anterior, fazendo sinal de venda aqui no diário, então corrigiu nas médias, deu sinal de venda. Se por acaso perder aqui esses 10,65, passa a ter objetivo aqui na região dos 10,17. Aí perdendo 10,17, alvo em R$10, depois aqui na região dos 9,86. Repetindo, Usiminas, código dela Usim5, perdendo 10,65, objetivo em 10,17, depois em 10,01, finalmente em 9,86, certo? Então temos, essa é a Usiminas.
Além da Uzi Minas, temos a Vale 5, caindo muito forte aqui a Vale, 3,6% no dia de ontem, fizemos uma bela venda nela. Vem testar aqui essa região dos R$39, tá? Então vamos arredondar aqui, R$39, perdendo os 39, objetivo aqui na região dos 38,72, tá? Então Vale 5, perdendo R$39, objetivo imediatamente aqui em 38,72. Perdendo 38,72, a gente passa a ter alvos ainda maiores na região aqui dos R$38. Depois temos lá 36,80, R$36, a mínima do ano, que é lá em 34,63, enfim, aí passa a ter alvos bastante interessantes para baixo. Essa é a Vale 5, tá? Perdendo os R$39, fica interessante com alvo em 38,72, depois em R$38, tá? Para swing trade, temos operações interessantes ALLL3. Caso rompa aqui, se montar este pivô de alta aqui em 9,30, ela pode ficar interessante para swing trade, a ALL, com algo em 9,58, depois aqui na região dos 9,77. Essa é a ALL, o código dela ALLL3. Temos também para swing a DTEX, tá? Então também continuamos interessados aí. A partir do 9,65 ela passa a ficar interessante aí para swing trade. Pode ser uma boa operação. Se romper 9,65 no dia, ela fica interessante com o objetivo daí lá, primeiramente lá nos R$10, que a gente mostrou antes, e depois nesses topos anteriores aqui. Vou até mostrar para ficar mais simples, para quem chegou agora, quem perdeu. Então, objetivo aqui nos R$10, tá? Depois, nesses topos anteriores, 10,70 e finalmente lá em 11,62. Essa é a Duratex, código dela DTEX3, tá? Temos, na BMF, nós temos um contrato do boi, tá, com vencimento em dezembro, chegando numa região de suporte, que pode ser interessante se romper por uma possível venda, tá? Então vamos lá, BGI Z11, esse é o boi gordo, tá? Na BMF, ela está numa condição interessante, aqui nesses R$101, já perdeu, aliás, rompeu no dia de hoje, tá? Então muito interessante, muito bacana a condição aqui do boi, do boi gordo para uma possível venda, tá? Então perdeu já rompeu, a mínima anterior era esta daqui, tá certo? Então tínhamos essa mínima aqui em R$101, já perdemos, já rompemos aqui no dia de hoje, e então o boi já deu mais uma venda no diário aí, vale a pena acompanhar, pode ser interessante, o código é BGI Z11, o boi gordo, com vencimento em dezembro, tá? Então pode ficar interessante também aí a operação da BMF no boi, ok? Então essas eram as recomendações do dia para vocês. Vamos dar uma olhadinha agora nos futuros, como é que a gente está. Futuros americanos, neste momento, trabalhando aí com 0,2% de queda a 12.206 pontos, numa grande consolidação. Chegamos a montar um pivô de baixa, depois voltamos a subir, voltamos para o miolo dessa consolidação. Então tá realmente muito consolidado, com pouquíssima movimentação aqui, os futuros americanos, ok? Isso pode ser explicado em parte, como eu disse para vocês, temos uma reunião do Banco Central Europeu no dia de hoje, e temos também reunião de cúpula da Europa para definir os próximos passos com relação à crise. Isso deve enrolar um pouco o nosso mercado, deve tornar as coisas um pouco mais complexas, até a gente ter uma definição, até a gente ter novas informações aí. Índice futuro, nosso índice futuro daqui da Bovespa, da BMF, trabalhando em consolidação, em leve alta aí de 0,3%, porém dentro dos limites do candle de ontem, tá? Então, vocês podem observar aqui nos 15 minutos, não rompemos nem máxima nem mínima, então continuamos consolidados. Neste início, o mercado totalmente sem direção, sem movimentação, então não dá para a gente falar para vocês se concentrarem nem na compra nem na venda. Nós temos opções para os dois lados no dia de hoje, mas vamos precisar aguardar uma definição, algo um pouco mais claro, para a gente conseguir tentar montar uma posição um pouco mais consistente, tá certo? Esse é o nosso índice futuro, então. Vamos lá, então, pessoal, vamos às análises que o pessoal pede no chat, para a gente ir à parte final do nosso call.
Nosso amigo Luiz GS pede lá Marfrig, MRFG3. A Marfrig ontem cedeu, deu um sinal de venda, e estão inviabilizando aquela operação que a gente estava. Tá? Então, a Marfrig já deu um sinal de venda, o stop dela continua sendo aqui nesse 7,85, porém já não está mais tão interessante assim, tá, Luiz? Eu posso dizer o seguinte, além disso, isso olhando pelo lado da operação comprada que a gente tinha montado, né? Agora, por outro lado, se ela perder aqui essa mínima de 8,23, pode ser interessante vender ela com objetivo aqui na região dos 7,86, tá? Esse pode ser o início de uma reversão, isso pode ser o início de uma tentativa aí de ir lá testar esse fundo. Essa média que vocês veem aqui é a média do semanal, então observem que ela corrigiu exatamente nas médias do semanal e já está dando sinais aqui de fraqueza. Vamos visualizar esse gráfico então, deixa eu limpar para vocês aqui. Vocês estão visualizando? É o gráfico semanal da Marfrig, maravilhoso gráfico semanal. Foi lá, deixou uma mínima para nós aqui nessa região dos 5,59 e corrigiu exatamente aqui nas médias do diário. Tá? Nós temos um sinal de venda exatamente onde eu te falei, 7,85. Tá? Deixa eu arredondar aqui então, é isso aí. 7,85, nós temos um sinal de venda aqui no semanal, e isso pode ser uma belíssima operação para a gente aproveitar aí, tá? Então fica de olho na Marfrig, Luiz, perdendo 8,23, alvo em 7,85, que seria o sinal de venda no semanal. Ativo no semanal está maravilhoso para venda aí, tá? A Zélia pede lá também a Fibria, FIBR3. Zélia, a Fibria vem de nova mínima, está aqui nas médias do diário. Ontem, não dá para a gente falar em venda nela ainda, porque ela ontem ainda montou mais um pivô de alta. Só que acabou voltando e fechando abaixo, né? Então fica de olho aqui numa possível venda dela. Perdendo 13,80, ela tem objetivo aqui nos 13,34. E perdendo 13,34, alvo em 12,53, tá? Então ela vem de nova mínima, corrigiu nas médias e está encontrando algum tipo de resistência. Não dá para recomendar a venda nela ainda, porque ela deu sinal de venda, voltou, montou um pivô de alta, fechou praticamente na mínima. Então assim, ela está muito indecisa, muito volátil. O volume dela deve estar baixo, aqui ó, tá? Então até que está razoável, o volume dela até que está dentro da normalidade. Então eu recomendo bastante cautela nesse ativo aí, está bastante indeciso, tá? Nosso amigo Guerra pede lá MRV. Opa, digitei errado aqui, MRV-E3. Guerra, MRV também muito volátil, muito confusa, vários invertidos aqui. Aqui fechou no 0 a 0, aqui subiu, devolveu metade, aqui caiu forte, depois fechou na máxima. Ontem devolveu praticamente toda a alta. Eu não gosto muito dessa condição aqui, tá, Guerra? Eu acho que isso aqui pode complicar um pouco a situação, fica muito volátil, fica muito difícil você encontrar a direção. Para mim, MRV compra só a partir de 12,88 e venda a partir aqui, perdão, estou marcando errado, a partir dos R$12, tá? Entre 12 e 12,88 eu fico de fora dela, porque essa região onde ela fica muito volátil e fica difícil encontrar uma direção, ok? Nosso amigo Marcos pede lá a Gol 4, então vamos ver a Gol. Marcos, a Gol ontem estava sob notícia, subiu forte, a gente montou uma bela posição nela ontem. Se soubéssemos que ela ia fechar tão embaixo, a gente tinha segurado um pouquinho mais. Acabou deixando aqui um belo de um invertido. E eu não vou recomendar nada na Gol para vocês, tá? Nem compra, nem venda, porque isso aqui é notícia. Então, ela pode continuar subindo, ela pode voltar, pode cair, pode devolver tudo, enfim. É notícia, tá? Então, análise técnica nesse momento não serve para absolutamente nada. O que eu posso te afirmar ontem ela abriu com um gap muito forte e fechou na mínima do dia, devolveu boa parte da alta. Fabiano, mas ela não pode continuar caindo? Pode. Ah, mas ela pode voltar lá, romper essa máxima e continuar subindo? Também pode, porque isso é notícia, tá? Então, ontem o movimento foi aquela loucura toda e hoje que a gente vai descobrir o que vai acontecer com ela, tá? Falando em termos mais práticos, se perder o 15,41, ela deve voltar lá para a região dos 15, 14,50, algo nesse sentido, tá? Se por acaso romper aqui 16,30, ela deve continuar subindo, aí sim passa a ter alvos maiores, R$17, daí para cima. Mas é muito difícil prever alguma coisa, porque isso não tem nada a ver com análise técnica.
Isso é simplesmente notícia. Então a gente precisa... Saiu uma notícia que mudou o panorama do ativo na Bolsa. Então agora a gente vai ter que ver como é que o mercado enxergou essa notícia, como é que o pessoal está avaliando essa notícia, e daí, aí sim, através da análise técnica, a gente vai saber se o pessoal está comprando ou está vendendo mais. E daí a gente vai poder dizer para vocês qual é a perspectiva do ativo, mas hoje isso é impossível. Tem que guardar mais alguns pregões aí para a gente poder encontrar alguma coisa um pouco mais clara para poder analisar, tá certo? Então vamos lá. Só fechando aqui, Marcos, na Gol, tá? A gente não costuma traçar previsões, ok? Então, sempre que saem essas notícias aí, o pessoal costuma prever, costuma fazer essas mágicas aí. Vocês lembram bem aqui, na época da Mundial, teve um cidadão lá que usa um Fibonacci mágico lá, que traçou Marfrig a R$11, né? Então, vejam onde é que ela está hoje. Marfrig não, perdão. Traçou Mundial a R$11 com base na mágica dele lá, do Fibonacci super especial, né? O alvo dele era R$11, com stop de 40%, tá? Então, meio absurdo. Claro que estopou, ela está custando centavos de novo. Então, assim, cuidado, tá, gente? Notícia é sempre perigoso. Você tem que saber operar e operar a volatilidade dela. Então, como eu disse, nós não trabalhamos com esse tipo de previsão. Para você ter consistência, você precisa observar o movimento. E para isso precisa tempo. Então, a gente vai ter que aguardar mais alguns pregões para poder dizer para vocês com certeza se a notícia foi positiva ou não no papel, com base no que a gente vai enxergar na análise técnica. Hoje qualquer coisa seria um chute e a gente não gosta de se posicionar dessa forma, tá? Rodrigo pede MRV, já foi a última do dia, LLX L3, faz muito tempo que eu não vejo a LLX, o papel virou mico, né, gente, está custando R$3, o volume dela caiu muito com a divisão lá para Porte X, então eu já não opero mais a LLX faz algum tempo, tá? E ela também não está interessante no diário, não conseguiu fazer essa mínima, então está bastante consolidado, observe aqui no semanal, consolidou totalmente, tá? Então não tem nem muito o que fazer nesse papel. Fica de fora dela, tem papéis muito mais bonitos, tem papéis aí com muito mais tendência do que a LLX. Acho que esquece ela, vamos procurar alguma coisa melhor lá, tá, amigo? Bom, gente, encerrando então o call, recomendo, como sempre, muito cuidado nessa abertura. Vai ser difícil, vai ser enrolado, talvez boa parte do pregão. Estamos aguardando notícias lá da Europa, está todo mundo esperando uma definição, então a gente vai ter que aguardar algo acontecer, algo definir, tá? Então, a princípio não temos movimentação, nosso índice futuro continua lá parado, continua dentro dos limites do pregão de ontem, tá? Então, como eu disse, não temos tendência. O que nós vamos ter que fazer é fazer o que nós fizemos ontem, tá? Ontem a gente conseguiu filtrar muito bem os movimentos, conseguiu selecionar muito bem os ativos que estão trabalhando aí de uma forma mais consistente, foi o caso de Vale, Banco do Brasil, o próprio dólar, e focar nesses ativos. Mas para isso a gente vai precisar aguardar o movimento acontecer. Quando a gente souber desse movimento, quando tiver certeza desse movimento, aí sim nós podemos nos posicionar de uma forma aí um pouco mais consistente, ok? Um grande abraço a todos, um excelente pregão e até amanhã, pontualmente às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.